Vamos ouvir a palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 26. Dá um pouco de retorno para mim aqui, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 26. Quem encontrou, diga graças a Deus. Ó, tem um povo rápido aí, hein? Tem outros que já falam, vou ler na tela. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 26. Podemos ler? Podemos? Diz assim: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falava. E como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava, discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarsis. Amém? Amados, nós como igreja, nós como filhos de Deus, a gente já foi, até biblicamente falando, a gente já foi chamado de quase tudo nessa vida, né? Então a gente já foi chamado de crente, que é, né, os crentenses. A gente já foi chamado de cristãos. A gente já foi chamado de evangélicos. A gente já foi chamado... Ficou uma frase muito famosa, há uns anos atrás a gente já foi chamado o povo da cruz. Então a cada ano e a cada época parece que surge uma nova nomenclatura para o povo de Deus. E esse texto aqui, ele nos mostra uma prática que precisa ser embutida no nosso DNA cristão. Precisa ser embutida na nossa prática de vida e fé. Eu posso lhe garantir que é praticamente quase impossível a gente dizer que somos cristãos se nós não fizermos o que esse texto indica, se nós não colocarmos em prática o que esse texto indica. Então hoje eu gostaria de ter a ousadia de colocar uma nova nomenclatura em vocês. Se eu pudesse carimbar cada um, eu carimbava com o seguinte tema: o facilitador. Diga assim comigo: o Senhor me chama de facilitador. Amém? Amém? A gente vive em um mundo onde há barreiras, preconceitos, e isso vai dificultando. Troca aí para mim, dá o de bastão e a gente já elimina esse Brig Nights. A gente vive em um mundo cheio de barreiras, preconceitos, dificuldades, e dentro dessa realidade, o que acontece? A gente acaba por muitas vezes amém. A gente acaba por muitas vezes dificultando o processo de muitas pessoas. Por quê? Porque a gente vai falar tal coisa e tem uma ideologia aqui, a gente vai falar tal coisa, tem uma ideologia lá, a gente vai falar alguma coisa, tem um preconceito já estabelecido. Por exemplo, antigamente ser pastor era sinônimo de respeito. Hoje, se você falar que é pastor, as pessoas já falam que você é ladrão.
Por quê? Porque vão se criando camadas e vão se criando situações que apenas dificultam a nossa missão, apenas dificulta nós de cumprirmos a missão que temos em Deus. No ministério também é assim. Quando a gente se converte, quando a gente passa a conhecer ao Senhor, acontecem algumas coisas que não deveria acontecer, mas acontece. Por exemplo, você nunca foi numa igreja. Aí um belo dia alguém te convida para ir numa igreja, você vem, gosta da igreja e decide ficar. No outro dia, ou umas semanas depois, quando alguém fica sabendo que você é crente, o que eles fazem? Ao invés deles ficarem felizes com você, que você está caminhando no Senhor, o que eles fazem? Quer arrastar você para a igreja deles. É assim ou não é? Ah, mas a minha igreja que é boa. Não, você tem que ir na minha igreja, porque a minha igreja que é top. E aí vai se criando essas dificuldades, e a gente vai dificultando não só a vida dos novos convertidos, como também a gente vai dificultando o pregar o evangelho para as pessoas que estão lá fora. Porque a gente vai criando, como eu já falei, uma imagem que as pessoas acabam mais tendo resistência do evangelho do que propriamente portas abertas. Nesse texto que nós lemos, esse texto, ele nos fala de alguém que teve a postura de facilitador, ele teve o discernimento e teve a coragem para abrir as portas para a obra de Deus. Nessa passagem, nós vemos Barnabé desempenhando esse papel na vida de Saulo, que depois nós conhecemos como apóstolo Paulo. Significa a mesma coisa, os dois nomes significam pequeno, um está no grego, o outro está no hebraico. Mas se Paulo não tivesse um Barnabé na vida dele, Paulo não teria notoriedade no seu ministério, porque como a gente leu os versículos 26 e 27, o texto diz que quando os irmãos descobriram que ele se converteu, o que aconteceu? Os irmãos ficaram com medo, porque achava que ele estava fingindo ser crente para perseguir os crentes, para fechar a igreja. E aí depois que eles descobriram que não era nada disso, que ele estava apanhando e recebendo ameaças de morte, os irmãos, ao invés de afrouxar, os irmãos, ao invés de falar, não, está tranquilo, vamos dar uma segurada aí e tal, vamos esperar, né? Não, eles simplesmente se isolaram mais ainda. E aí Barnabé vem e pega Paulo, pega Saulo e começa então a trabalhar na vida dele e mostrando para os irmãos que de fato ele tinha se convertido, que de fato ele passou de ser um perseguidor do evangelho para uma pessoa que é o quê? Que agora é pregadora do evangelho. Então ele mudou a chave. E por muitas e muitas vezes a gente tem essa dificuldade de virar a chave na nossa vida. Então a pessoa se converte, vamos ver até quando. Irmãos, eu não falo isso com alegria não, mas quando eu pastoreei a igreja do Olaria do Nina aqui em Osasco, um rapaz lá se converteu, e aí um dia ele precisou comprar Coca-Cola, e ele foi no bar em frente à casa dele que ele frequentava antes de se converter, comprar Coca-Cola para as pessoas almoçar. Quando ele entrou no bar, fez um silêncio, e aí quando ele olhou para o lado, tinha uma lozinha pequena, o nome dele, e as pessoas apostando quanto tempo ele ia ficar na igreja. E o que apostou mais tempo, apostou 2 meses. Isso nós estamos falando de quem? De pessoas que não conhecem o Senhor, de pessoas que são frequentadoras de bar, de ambiente, etc e tal, e piriri pororó. Quando eu fui para o meu primeiro seminário teológico, que eu fui fazer o ITQ, nessa igreja, teve irmãos que apostaram quanto tempo ia durar no seminário, e o máximo que me deram foi 2 meses também. O que vocês têm com 2 meses? Ou seja, tantas pessoas lá fora, como as pessoas aqui dentro, cria esse ambiente de resistência, ao invés de você ficar feliz que não meu sonho, né, mas a minha vontade, pelo meu perfil, era fazer uma faculdade de propaganda e marketing, e o Senhor falou para mim, você não vai fazer faculdade secular, você vai estudar a minha palavra, você vai ser pastor, e eu fui. E aí, ao invés das pessoas se alegrarem com isso, fizeram uma aposta, cara. Pode um negócio desse? E aí então eu tive um Barnabé que me ajudou muito, que fez eu transpassar essas barreiras e eu pudesse então ter atitudes de Paulo, de continuar seguindo no caminho do Senhor. Esse texto nos mostra
quais são as características de um facilitador. Esse texto nos mostra o que nós precisamos, como filhos de Deus, fazer como facilitadores, para quando as pessoas chegarem, para quando as pessoas se aproximarem, a gente tomar atitudes que vão mais aproximar ela de Deus do que afastar. Vai mais aproximar ela de Deus do que deixar distante. Quem está me entendendo, diga amém. Então, em primeiro lugar, o facilitador é sensível ao propósito de Deus. Irmãos, a gente precisa entender que os discípulos viam Saulo como um perigo, mas Barnabé enxergava o agir de Deus. Ele não julgou Paulo apenas pelo passado, mas ele estava vendo o que o Senhor estava produzindo na vida dele. Ele percebeu a transformação que Cristo estava fazendo nele a partir de Damasco. Então, um facilitador, ele é sensível ao propósito de Deus. Um facilitador, ele tem discernimento para reconhecer quando Deus levanta alguém. E se Deus levantou alguém, louvado seja o seu nome por isso. E quando Deus levanta você, louvado seja o seu nome por isso. E quando Deus te colocar como um facilitador, louvado seja Deus por isso. Então, por exemplo, numa família, uma mãe tem que ser uma facilitadora para ensinar as crianças, os seus filhos, a fortalecer as suas identidades sexuais. Menino brinca com o brinquedo de menino, menina brinca com o brinquedo de menina. Mas são os pais que têm que reforçar isso. O pai tem que ser facilitador. Você não sabe que professor que está ensinando ele, você não sabe qual é o ambiente que ele está frequentando em escola. A gente tem 2 horas para convencer vocês que Deus é bom. O professor tem a semana inteira. É uma luta desigual. Então, quando a gente fala que você precisa ser um facilitador, nós não podemos pegar essa palavra e colocar apenas no contexto religioso, mas a gente precisa ampliar essa palavra para todos os ambientes que nós estamos inseridos. Um facilitador, ele não fecha a casinha e mira só em algum. O facilitador, ele entende o propósito de Deus, e aí se Deus colocar no seu caminho um funcionário péssimo, ruim, mas ele quer ajuda, quer melhorar, você facilita a melhora dele. Se na faculdade alguém te pede ajuda numa matéria, etc e tal, você facilita a vida dele. Se na igreja alguém te pede ajuda, você entende que se a pessoa chegou até você, é porque Deus viu em você a capacidade de ajudar o outro, e aí quando você ajuda o outro, os dois são abençoados. Amém? Ao invés de julgar pelo passado, precisamos buscar evidências da obra do Espírito Santo. A gente precisa se converter, assim, nesse sentido de acreditar que as pessoas também se convertem. Não é só nós que é crente, não. A gente precisa entender quantas vezes deixamos de apoiar alguém porque ainda vemos com os olhos humanos. Isso aí não vai dar para nada não. Isso aí sempre foi assim. Já já você vai ver. As coisas mudam. O mundo muda. Tudo muda. A gente estava conversando aqui hoje de manhã na reunião. Eu e a adolescente, a gente estava conversando. Eu falei para ela, você quer ver como que o mundo muda? Vai na escola onde você estudava. Quem que estudou? Levanta a mão. Quem estudou? Quem lembra da primeira escola que estudou? Eu estudei numa escola caindo aos pedaços. Vai lá hoje. Tem até projetor, painel de LED, não sei o que, não sei o que. Na minha época não tinha nada disso. Eu falei, poxa, justo na minha vez melhorar a escola. Não é isso? Não está de passar lá e... Por quê? Porque alguém foi lá, facilitou o projeto com o deputado, com o vereador, etc e tal. Alguém foi e colocou em prática. Teve que ter um facilitador para que isso acontecesse. Quando você se permite ser um facilitador na vida de alguém, o propósito de Deus começa a fluir na vida das pessoas. Amém? Em segundo lugar, o facilitador constrói pontes e nunca muros. O facilitador constrói pontes e nunca muros. Nós estamos a 7 quilômetros do bairro mais segregado do mundo. Nós estamos a 7 quilômetros do bairro, está entre os 5 mais isolados do mundo. A gente, como seres humanos, chegamos ao absurdo de você construir um condomínio dentro de um condomínio. Não tem nada de errado aí, não.
Você já é um condomínio? Como é que você vai fazer um condomínio dentro de um condomínio? É a segurança da segurança, da segurança, da segurança. Daqui a pouco, a pessoa para poder ir num toalete, o segurança tem que abrir a porta, né? Conferir tudo, esse e tal, e vai. Daqui a pouco eu vou dormir, ele vai lá, confessa, não tem ninguém, né, arruma a cama, tal, e vai. Olha o absurdo de onde está chegando. A humanidade, no que diz respeito à insegurança. Ok? E isso não vai mudar, é daí para lá. Então um facilitador, ele constrói pontes. Os discípulos estavam fechados para Saulo, mas Barnabé intercedeu por ele. Amém? Barnabé intercedeu por ele. Ele se tornou um mediador, criando uma ponte entre Saulo e os apóstolos. Ele criou uma ponte entre os discípulos e aqueles que podiam discipular. Ele simplesmente criou um ambiente onde as pessoas podiam estar em comunhão, servindo e buscando o mesmo Deus. Em nossas igrejas precisamos de pessoas que promovam a união. Precisamos de pessoas que promovam a unidade, que promovam a inclusão. Eu sei que a gente tem, né, às vezes medo de alguma coisa, mas a gente precisa crer que Deus está cuidando dos céus. A gente precisa entender que nós fomos chamados para construir pontes e não para construir muro. Quem você conhece? Lembra aí de alguém que você conhece, que precisa de uma ponte para se firmar na fé. Quem você conhece? Que precisa de uma ponte para se firmar na fé. Quem você conhece que Deus está colocando agora no seu coração para você ser um facilitador na vida dessa pessoa? E a gente sempre lembra daqueles que nunca descem na nossa goela, né? A gente nunca lembra daquele que nos dá um bom presente, né? A gente sempre lembra daquele do mais difícil. E é isso que o Senhor está nos desafiando nessa noite. A sermos facilitadores para que as pessoas, através das nossas atitudes e através da nossa ajuda, possam encontrar paz em Deus. Possam encontrar a mesma coisa que você encontrou nessa noite, um ambiente onde possam glorificar e exaltar o Senhor. Quem está entendendo? Barnabé mostrou que o reino de Deus cresce quando ajudamos uns aos outros, ao encontrar o seu lugar no corpo de Cristo. Então às vezes a pessoa chega para você assim e fala assim: meu ministério está difícil, não gostei do que o pastor fez, não gostei do que o líder fez. Ao invés de você apagar fogo com gasolina, aprenda a apagar fogo com água. Chega para a pessoa e fala: não, irmãos, calma, todo o processo é assim. Toda situação tem o seu começo, e o seu começo nunca foi maravilhoso. 90% das pessoas que ganham na loteria federal voltam a ser pobres. Se dinheiro fosse a solução do mundo, 100% dessas pessoas seriam felizes, mas não são. Então o problema não está no dinheiro. É claro que é muito melhor você chorar em Paris do que no Jardim de Abril. Eu também tenho essa consciência, né? Estou em crise, vou passar minha crise lá em Paris. Eu concordo com isso. Mas a gente precisa sermos facilitadores, que ao invés de empurrar as pessoas para fora, a gente vai puxar as pessoas para dentro. Quem quer ser um facilitador, diga amém. Seja um facilitador do reino de Deus, meu irmão. Seja uma pessoa que vai agregar, seja uma pessoa que vai ajuntar. Esse dia, conversando com um colega, ele falou para mim assim: mas tem uns crentes aqui que dá trabalho. Eu falei assim: você não deu trabalho não quando você era novo convertido. É mesmo, né? Então se a gente for olhar para dentro de nós, alguém foi um facilitador na nossa vida. Imagina se para a primeira pessoa que você fosse reclamar da igreja, que você fosse reclamar da sua fé, que você fosse reclamar de alguma coisa, chegasse para você e falasse: não, é isso mesmo, vai embora, e a igreja não está com nada. Não, imagina onde nós estaríamos hoje. Aonde você estaria hoje? Construa ponte ao invés de muros. Amém? Porque as pontes são feitas para melhorar o caminho e não para dificultar. Em terceiro lugar, o facilitador ajuda no crescimento dos chamados de Deus. O facilitador ajuda no crescimento dos chamados por Deus. Os facilitadores, assim como Barnabé, eles
precisam entender que são chamados por Deus para facilitar a vida de outros. Se Barnabé não tivesse ajudado Paulo, como que nós estaríamos hoje? De todos os apóstolos, de 12, Paulo foi o primeiro a pregar para os gentios. Temos que ser gratos pela vida desse homem. Mas esse homem só foi esse homem porque teve um Barnabé na vida dele. Então a gente precisa entender isso, que você é um Barnabé na vida do seu irmão, você é um Barnabé na vida da sua irmã, você é um Barnabé na vida das pessoas que estão em sua volta passando algum tipo de dificuldade, porque se o Senhor te mostrou, é porque Ele te deu capacidade para ser a solução para aquilo. Amém? Entenda isso, muitas pessoas têm chamado, mas precisam de alguém que as ajude a crescer. Tem uma ilustração que eu gosto muito, que a filha chegou para a mãe e ela começou a reclamar. Não, mãe, porque o meu namorado, e aquela confusão. E a mãe olhando para a menina, e a mãe já foi adolescente, a mãe também teve os mesmos problemas com os namorados, com o marido. E a mãe olhando para aqui, falou, caramba, como é que eu vou ensinar, sem falar dos meus podres? Como é que eu vou falar para minha filha, né, sem contar os meus erros e tal? Aí a mãe falou, já sei. Aí a mãe pegou e foi na cozinha. A filha conversando com a mãe pegou meia dúzia de ovos, quebrou numa tigela, separou a gema da clara. Tua filha come. Tá maluca, mãe? Eu tô aqui reclamando do meu namorado, só vem me dar ovo cru. É, filha, ovo cru. Come. Não, não quero, a senhora é doida. Não, sou doida não, pode comer. Não, não quero. Tá bom então vou ver alguma outra coisa aqui melhor para nós, né? Aí foi lá, abriu a despensa, pegou um pote de farinha de trigo, pôs na mesa e falou, tua filha, come. Mãe, a senhora não está entendendo não, mãe. Eu estou tentando conversar com a senhora, por isso que está vendo que vocês não me entendem. E aquela confusão toda, mãe, come filha, farinha é boa, é trigo, faz bem. Não, não quero. Aí a mãe foi, pegou o óleo, a mãe foi, pegou a manteiga, aí a mãe passou eu ia falar na jarra, passou na travessa, sei lá, eu sou homem, mano, passou lá no bagulho, começou a jogar dentro, pôs na batedeira, bateu, aí pegou a massa, toma filha, experimenta. Não mãe, não sei o que, pôs no forno, aí depois de quanto tempo leva para assar um bolo? Depois de 40 minutos, foi lá, tirou o bolo, tal, fez café, esperou o bolo esfriar, e aí chegou para a filha e falou, tá vendo, a nossa vida é assim. Enquanto os ingredientes estavam todos separados, parecia tudo ruim, não era desejável aos olhos, não era para se comer. Mas depois que a gente colocou cada um no seu ambiente, depois que a gente colocou cada um no seu devido lugar, olha o bolo maravilhoso que a mãe fez para você. Então você está vendo o seu namorado como apenas uma parte da sua vida que está ruim, você quer se livrar. Mas olha só para você, já é uma mulher formada, com opinião, se der certo vocês vão casar, daqui a pouco vai ter filhos, vai constituir uma família, vai viver e vai estar fazendo um bolo desse para sua filha também. Deus te chamou para ser um facilitador. Deus quer que você facilite a vida dos irmãos. Deus quer que você facilite a vida da sua família. Deus quer que você facilite a vida dos seus amigos. Porque quando a gente se dispõe a ser facilitador, o reino de Deus cresce como um bolo. E as pessoas poderão desfrutar do reino, porque foi feito com amor e com carinho. Amém? Essa é a hora que vocês aplaudem. Mas eu vou fingir que, entendeu? Tem que ensinar. Não é verdade? Facilita, ajuda eu a pregar bem. Uma vez eu estava pregando, o sermão estava tão ruim que o irmão gritou lá no fundo assim, acelera 5. Outra vez eu estava pregando o pastor Hélio, aí se eu vou dedurar. O pastor Hélio com o iPad lá no fundo, levantado, todo desesperado para mim assim. Aí quando eu olho, estava escrito, faz o apelo. Facilitou. Consegue entender? Ser um facilitador é trabalhar atrás da cortina. Ser um facilitador não dá troféu para ninguém.
Quem está me entendendo? Aí você vai dizer assim para mim assim, mas pastor, eu já insisti tanto na vida dessa pessoa, que a única coisa que eu gostaria de facilitar é a passagem dela dessa vida para outra. Que se eu pudesse, tem uma série, não sei que série que é, mas fizeram só essa parte fizeram só esse corte da série. O rapaz, ele fala assim, né? Tem 2 amigos, um liga falando, matei fulano, e o outro que aparece com a pá, eu sou o da pá. Falei, nossa, né? Isso é do mal, né? E muitos crentes é assim, se eu pudesse, pastor, eu mesmo me enterrava, para ter certeza que ainda pisava, para ter certeza que não ia fazer o quê? Voltar. Pois bem, quando nós somos facilitadores, a gente não pode ser facilitadores eternos, porque as pessoas precisam aprender a caminhar sozinhas. Mas aí essas pessoas que nós somos facilitadores, elas voltam a dar problemas lá na frente. Paulo deu problema lá na frente. Em Gálatas diz que Paulo ficou afastado 3 anos. Outros teólogos defendem que ele ficou 17 anos afastado. Eu vou ficar só com 3. Mas ele ficou afastado, ele voltou para a terra dele, ele foi reabrir a fábrica dele de tenda, etc e tal, e pererê, parará, e voltou para lá. E aí Barnabé saiu lá de onde está, foi lá onde Paulo estava, conversou com Paulo, ministrou sobre Paulo, explicou para Paulo, trouxe Paulo, e foi de novo facilitador na vida de Paulo. Diga para o irmão que está ao seu lado assim, ó, deu ruim. Sabe aquele lá? Pode falar para fala assim, deu ruim. Sabe aquele lá? Deus está falando para você não desistir, não. Oh, promessa danada, promessa sem jeito. Não dá para escolher. Não dá para trocar, você fica com o meu, eu fico com o seu. Não. Porque o reino de Deus, ele é feito de resgate de vidas. Porque o reino de Deus é feito de pessoas que vistam a camisa do Evangelho e se tornem facilitadores na vida dos outros. Porque Barnabé, ele é considerado o líder da igreja na época apostólica. Barnabé não tem um versículo dele falando na Bíblia, mas toda vez que ele aparece é para impactar a vida de alguém. Toda vez que ele aparece é para ser solução numa situação de alguém. Deus nessa noite vai te dar a capacidade de abençoar a muitos que Ele enviar até você. Deus nessa noite vai te dar a capacidade para que você enxergue que uma vida que você ganhar, uma vida que você ajudar, amanhã pode ser um Paulo na mão de Deus, e todos glorificaremos ao Senhor, porque usou você e usou o outro para espalhar o teu reino sobre a face da terra. Você é um facilitador. Seja sensível aos propósitos de Deus na vida das pessoas. Seja sensível. Construa pontes e não muros. Entenda que ajudar os chamados por Deus é fazer com que eles cresçam e frutifiquem. E quando eles frutificam, o nome do Senhor está sendo glorificado. Se nós fôssemos uma igreja tradicional, agora nós íamos cantar Barnabé de Chipre, não é isso? Então você precisa entender. Gente dá problema, mas Deus tem os seus que conserta essas pessoas. As pessoas às vezes nos faz perder as estribeiras, mas Deus nos usa para restaurar essas pessoas. Amém? Que você possa ser como Barnabé, um facilitador na vida de alguém. E depois essa pessoa vai vir correndo te abraçar dizendo obrigado, porque é por causa de você que eu estou aqui. E você vai abraçar essa pessoa e vai dizer obrigado você, que é por causa dele que nós estamos aqui. Se coloque de pé em nome de Jesus.